Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Um inscrito meu aí me pediu para falar sobre a guerra entre a Turquia e os curdos, porque nesse momento agora, e não diferente de outros anteriores, os turcos estão atacando os curdos. Dessa vez está acontecendo dentro de território sírio, onde os curdos estavam se concentrando ali perto da fronteira com a Turquia. Esse tipo de ataque já aconteceu anteriormente, principalmente aí com o conflito interno dentro da Síria. E os turcos não ficam felizes com os curdos. Na verdade, eles odeiam os curdos. Mas aí é uma questão étnica, envolve também uma questão religiosa. Mas, para falar sobre os turcos atacando os curdos, tem gente que não entendeu ainda, qual que é a ideia dos curdos. Se você entender quem são os curdos, você vai entender por que todo mundo odeia os caras e ninguém quer os caras por perto. Esse tipo de ataque da Turquia dentro do território sírio pode parecer até uma afronta em questão de fronteiras. Mas, tem muita coisa envolvida ali, Os interesses e os objetivos turcos vão além de ameaçar a Síria de alguma forma. E a Síria, como você sabe, ela está meio desestruturada, está meio bagunçada. Acabou de sair de uma guerra civil, quase derrubaram o poder do Assad, se não fosse uma intervenção russa. Então, o Estado sírio ele é fragilizado, principalmente mais afastado da sua capital, lá nos seus interiores, perto de suas fronteiras. E é lá que os curdos acabaram se instalando, na fronteira junto com a Turquia. Então os turcos não querem uma concentração de curdos, principalmente na sua fronteira. Para eles isso é inadmissível, cara. Porque qual que é o objetivo dos curdos? Para entender o objetivo dos caras, é só você entender o que eles são. São o maior povo, a maior concentração de uma mesma etnia que não tem uma pátria própria no mundo. Sim, é um povo gigantesco, com milhões de pessoas, e eles não têm pátria, eles não têm uma nação, não têm independência, não têm um território para chamar de seu, não têm um lar propriamente deles, independentes. Por que aconteceu isso? No final da Primeira Guerra, quando o Império Otomano foi destruído, dividido, os curdos não participaram dessa divisão. E apesar de ser um povo relevante ali no território do Oriente Médio, eles ficaram fora do papel ali onde se dividiram as fronteiras. Então eles ficaram sem território. Cara, isso transforma eles num povo estrangeiro dentro do território de outras nações. E você sabe como é que é estrangeiro. O estrangeiro ele não é muito bem aceito. Principalmente no caso do povo curdo. O povo curdo, assim como é tradição na região, é um povo guerreiro. É um povo que tem orgulho das suas raízes. É um povo que defende lá a sua religião, que defende as suas tradições locais. Então eles não aceitam que eles não têm pátria, que eles não têm espaço no mundo. Principalmente eles não se integram às outras nações aonde eles foram espalhados. Foram espalhados pela Turquia, pela Síria, pelo Iraque, pelo Irã. Tem curdo em todas as regiões, em todos os territórios. E eles não aceitam participar das outras nações abertamente. Assim como as outras nações, por enxergá-los como estrangeiros, não aceitam que eles também façam parte. Ou seja, eles são desprezados, eles são menosprezados, eles são atacados, sofrem com aquele preconceito natural, principalmente com questões envolvendo xenofobia. O povo ali naquela região do Oriente Médio, ele é muito orgulhoso das suas raízes. Assim como os curdos, também são os outros povos que não aceitam a presença deles. Mas eles não têm para onde ir, eles ficaram sem lugar para ir. E o que acontece exatamente na região ali da Síria? A Síria estava sofrendo de ataque externo, para que o seu poder fosse derrubado e um novo poder democrático, de acordo com os interesses dos Estados Unidos, fosse posto lá. Então virou uma guerra civil. As tropas leais ao Bashar al-Assad, com o apoio russo, combatendo terroristas e mercenários que estavam sendo bancados pelos Estados Unidos. Típico da Primavera Árabe que ocorreu por ali. A intervenção russa desequilibrou a atuação dos mercenários americanos e conseguiu manter o poder dos sírios ali, certo? A independência síria, com o Bashar al-Assad sendo ditador ou não. Ocorre que os curdos que estavam ali na região viram uma bela oportunidade de se aproveitar. Os curdos eles fazem muito isso, eles se aproveitam de quem der algum tipo de apoio a eles. Eles não têm lealdade a país ou interesse externo nenhum. Quem chegar com eles em alguma coisa vai receber alguma coisa em troca deles. No caso, apoio militar, o combate em conjunto.
Então os sírios, que estavam sofrendo ataque de vários grupos terroristas e mercenários norte-americanos, eles acabaram ficando meio encurralados em certas cidades, principalmente lá, perto das fronteiras com a Turquia, e usaram, né, das tropas curdas para expulsar esses terroristas. Por que os curdos apoiaram os sírios? Mesmo, né, que os curdos sempre tiveram uma relação muito estreita com os americanos. Porque os curdos, como eu disse, eles não têm lealdade a um país. Então o que eles fizeram? Os curdos olharam a situação e viram, porra, mano, se a gente tirar esses terroristas daqui, lá aqui no cantinho da Síria, ninguém vai incomodar a gente. A gente tira, expulsa os terroristas e os mercenários norte-americanos e toma conta do local. Porque a ideia e o objetivo único dos curdos é formar um Kurdistão. Esse é o nome da nação futura que eles planejam. Eles querem formar uma pátria, criar independência das nações vizinhas. Eles querem adquirir um território próprio deles. E esse território inclui partes do Iraque, partes da Turquia e partes da Síria. Aí você vai entender, o Iraque, né, não tem aquela estrutura de poder suficiente para ficar combatendo isso. Eles estão muito mais preocupados com os terroristas tentando derrubar o seu governo constantemente lá. Tem muito islâmico louco lá querendo derrubar o governo iraquiano e vira uma bagunça e tal. E os sírios estão com mais problemas também dentro dos seus territórios. E acabaram usando as forças curdas em seu favor. Já que eles não tinham como combater os terroristas em todo o território, os curdos acabaram fazendo isso para eles. Por que os sírios não combatem, né, essa intenção curda de formar um território ali? Porque a ideia dos sírios é o seguinte, né? Bashar al-Assad olha os caras e fala assim, pô, é um exército mercenário, não tem lealdade a ninguém, eu sei qual é o objetivo deles, eles querem uma parte da terra ali. Eu não consigo controlar aquela terra, não nesse momento. E se eu fizer um acordo mais ou menos com eles, eu consigo fazer com que eles perturbem os turcos que ficam sempre avançando sobre as minhas fronteiras. Então, para o Bashar al-Assad, seria até interessante, né, uma suposta formação de um Kurdistão, desde que o Assad, sendo amiguinho dos curdos, consiga fazer com que esse novo Kurdistão avance por território turco e não sírio. E ainda por cima o Assad sai ganhando, porque ele cria uma fronteira, né, de oposição contra a Turquia e ele não tem que se preocupar mais com aquela questão ali, com aquela fronteira em si. Vai ser problema dos turcos, os curdos. Entendeu agora? Essa é a ideia do Bashar al-Assad. Por isso que ele não ataca os curdos, né, sabendo que eles querem uma parte do seu território. Qual que é a ideia dos turcos? Os turcos não vão aceitar que se forme uma nova nação dentro das fronteiras do seu país. É questão de integralidade. Eles não querem. Eles odeiam os curdos, também envolvendo aquela questão, né, além de serem estrangeiros, né, que foram obrigados a ser aceitos dentro das suas terras, eles têm uma questão de religiões diferentes, né, a questão sunita, xiita. Boa parte dos curdos não é do mesmo ramo muçulmano dos turcos. Né, isso é muito importante, né, é muito impactante para eles ali. Então os turcos, eles não querem os curdos, principalmente invadindo o seu território, certo? Então eles estão atacando os curdos. Por quê? Porque os curdos, né, com essa oportunidade da guerra na Síria, conseguiram se concentrar em grande número e tem grande apoio militar de outras nações. Então eles juntaram muito equipamento militar. Dá para iniciar um levante em nome da sua independência. E quem sabe conquistar o apoio das nações europeias, né, naquela média que a ONU faz e tal. Qual que é a ideia dos Estados Unidos? Os Estados Unidos sempre apoiaram os curdos em outras regiões. Por quê? Os curdos trabalham como mercenários. Além de ser um povo sem nação própria, sem pátria, eles não têm nada. Ou seja, qualquer fuzil ou tanque de guerra, ou um avião que você entregar na mão dos caras, eles vão ficar muito agradecidos. E vão promover um ataque ou alguma ação militar em seu nome. Então os americanos sempre utilizaram os curdos. Eles só perderam o controle dos curdos na Síria. Né, porque era uma relação diferente ali. Os curdos viram uma boa oportunidade de se aproveitar e conseguir, né, fincar o pé e fazer, aqui vai ser o nosso território. Os objetivos dos americanos na região, né, com os curdos se instalando ali, com a permissão síria, é formar uma base avançada no futuro. Né, tem sempre um pezinho. A ideia deles é o território sírio. Então, se eles estivessem apoiando os curdos iam facilitar que eles tivessem bases militares dentro do território sírio, que nesse momento é inimigo dos Estados Unidos na região. Entendeu a pegada? Ficava muito próximo aquelas relações entre Rússia apoiando a Síria e a Síria com um grande número de posições militares americanas, só que dentro de um futuro Kurdistão. Só que isso contraria as ideias dos turcos. Os turcos não querem isso. E por que os russos não se envolvem? Justamente por essa posição dos Estados Unidos.
Os russos querem ver o circo pegando fogo, eles querem ver os caras se matando. Principalmente se causar algum estranhamento entre turcos e americanos. Porque a Turquia é a segunda maior nação da OTAN, a coalizão de forças militares controlada pelos Estados Unidos na região. De repente, se começar a entrar em conflito os interesses norte-americanos com os interesses turcos, a Rússia sai ganhando. Percebeu agora o quanto é confuso essa ideia aí, mano? A Turquia ataca porque não quer um estado chamado Kurdistão com curdos na sua fronteira. A Síria aceita porque para ela é interessante ter um inimigo na sua fronteira com a Turquia. Os Estados Unidos, por sua vez, apoiam a criação de um Kurdistão desde que eles se aproveitem ali e fiquem de olho, esperando a oportunidade, né, com suas bases dentro do Kurdistão, para atacar a Síria no futuro. A Rússia quer ver a Turquia brigando com os Estados Unidos. E, pô, os curdos querem só o seu espaço. Cada um por si, vamos pra guerra, revolução para todos. Aqui é o Cidadão X. Detalhe que eu tenho que falar para vocês, né? A superioridade militar dos turcos na região ali vai ser um massacre contra os curdos. E isso não é a primeira vez que acontece. Fica observando nos próximos dias aí.